Oi pessoal, aqui quem fala é Cristiano do Mundo Docker, tudo bem? Bom, nós queremos trazer para vocês hoje um conteúdo um pouco diferente do que nós trazemos normalmente. Acredito que vocês já tenham pensado em colocar Docker em produção, ou alguns de vocês até já tenham Docker em produção. E com certeza, para quem ainda não fez isso, a gente quer trazer para vocês algumas dicas antes de colocar em produção, como pensar em Docker na hora de colocar em produção. E para você que já tem em produção, provavelmente você já deve ter passado por alguma dessas dicas que a gente vai comentar aqui. Então isso vai ser com certeza bastante interessante para você também. Bom, antes de tudo, meu nome é Cristiano. Eu trabalho atualmente na Ambler e sou cofundador do Mundo Docker, juntamente com o meu colega, o Christian Bica. Bom, container, né? Muitas pessoas já devem ter visto essas duas imagens e com certeza vocês verão isso muito mais ainda devido às explicações, ao conceito de container, de containerização que a gente tem hoje em dia. Então, o que é container, o que é Docker, né? Docker, como a gente já comentou algumas vezes, na verdade ele é um framework, ele é uma plataforma de containers. Ele em si não é um container, né? Ele manda criar containers baseado em tecnologias existentes. Então, como vocês podem ver, as diferenças, a principal diferença entre um container e máquina virtual é o compartilhamento de bibliotecas entre o host e as aplicações que estão dentro desse host. Então você não isola mais toda uma stack de sistema operacional, você isola um processo. E esse isolamento é feito de várias formas, através de cgroups, através de namespaces e claro, através de file system também. Então cada container tem um file system diferenciado, diferente do outro. E como um container é criado, como ele é feito, né? Então essa imagem da direita explica bem, exemplifica bem como um container trabalha, o que é um container, o que tem dentro de um container, né? Então o pacote fechado em si ele possui lá um sistema de arquivos básico, em cima dele uma imagem base, seja ela BusyBox, Debian, CentOS, o que for. Então é uma imagem a partir da qual vai ser montado o container. E acima disso existem as imagens, que daí existem as layers, que daí são camadas que são criadas dependendo do que você adicionar a essa imagem base. Então, como é mostrado nessa imagem ali, vai ter lá uma layer com Apache, por exemplo, e vai ter uma layer com Emacs, e a última camada vai ser a layer onde o container vai escrever propriamente dito. Abaixo da primeira camada, o container não escreve, ele não manipula. Ele só manipula a camada superficial onde ele está naquele momento. A gente pode inclusive pegar este container rodando, gerar uma imagem, vai ser adicionada uma nova layer e criar containers a partir dessa nova imagem. Então isso aqui é só para exemplificar um pouco de o que é um container, a diferença entre VMs e como que é o trabalho, como que ele funciona, como é montado um container no caso. Bom, mas vamos colocar em produção, né? Porque Docker é vida, Docker é tudo, Docker resolve qualquer coisa, né? Só que a gente tem que pensar algumas coisas antes, né? A gente tem que respirar um pouco e tentar entender como a minha aplicação ou como eu estou trabalhando. Então, algumas perguntas que a gente precisa responder antes de colocar em produção, e mesmo respondidas a gente tem que pensar bastante se realmente está certo. Então, foi bem pensado. O Docker foi uma solução que não, sim, é só isso que resolve o meu problema, não existe nada mais que resolve. Ele foi bem executado, então ele seguiu as melhores práticas tanto de segurança quanto de disponibilidade. Foi bem feito, foi bem construído. Ele está em um sistema operacional confiável, ele está num ambiente confiável. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado também. E claro, ele foi bem revisado
Eu testei muito bem, eu fiz teste de carga, fiz teste de performance, eu revisei quantas vezes, quantas pessoas trabalharam junto comigo, todas elas fizeram a mesma coisa que eu fiz. Olha, se tudo isso está respondido, então vamos botar no ar, né? Vamos publicar. Só que não, a gente tem que, além de responder essas perguntas, a gente tem que se atentar bastante a pequenos detalhes. E são esses detalhes que a gente quer trazer nessa apresentação, tá? Então não faça como os engenheiros desse prédio aí. Provavelmente ele foi bem pensado, porque um prédio tem que ser muito bem arquitetado. Ele foi bem executado, porque o prédio não caiu. Ele foi bem revisado, porque está tudo funcionando, as janelas funcionam, né? Não, independente de como elas estão, elas funcionam. A janela está lá, ela funciona. Então ela foi bem revisada. Tipo, a funcionalidade que ela se propôs a executar está fazendo. E obviamente foi colocado no ar. Só que não é dessa forma como a gente tem que utilizar container em produção, né? Então, essas aqui são algumas perguntas que a gente tem que fazer, além das outras, para ter certeza de que a gente está no caminho certo. A primeira delas é: eu estou pronto para isso? Eu estou pronto para mudar de paradigma? A minha equipe está pronta para mudar de paradigma? Então, até então existia máquina virtual. Tu fazia deploy via Chef, via Puppet, tu provisionava a tua infraestrutura, mandava rodar um Jenkins da vida para poder fazer deploy da tua aplicação. Agora isso ficou para trás. Isso é uma outra camada que é administrado por talvez outras pessoas, e tu tem que cuidar do teu container, do teu ambiente de container e da tua stack de containerização. Seja ele em Docker, em Rocket, em qualquer outra coisa, LXC puro, no que for. Então, eu estou pronto. Eu já tenho conhecimento suficiente em Docker para colocar em produção. Eu já estudei, eu já revisei todas as melhores práticas. Eu já olhei a documentação do Docker. Eu já pesquisei problemas que podem acontecer com esse uso que eu quero dar para o Docker. Então isso é muito importante. A outra pergunta, talvez mais importante do que a primeira, é: a minha aplicação está pronta para trabalhar com container? Lembre-se que container é algo que existe, mas se cair, ok, caiu, tá bom, caiu, e vai startar de novo e a minha aplicação vai estar no ar. Então, e além disso, eu tenho que me preocupar se a minha aplicação é resiliente, ela se autogerencia, ela se autoescala, o que for. Então, ela está pronta para isso. Ela não é um ERP, ela não é um CMS engessado que vai acabar me gerando mais dor de cabeça se eu colocar em container do que solução. Então, ela foi desenvolvida para utilizar esse tipo de tecnologia, esse tipo de conceito, para utilizar serviços principalmente, né? Outra questão é: a minha empresa está pronta para isso? Eu tenho apoio de toda a minha equipe, todos sabem o que isso quer, o que o Docker quer dizer, o que essa tecnologia traz de benefícios e às vezes malefícios. Então a gente está pronto para dar esse passo, a empresa como um todo está pronta para seguir adiante, dar esse passo e ver o que acontece. Isso é muito importante. Então tudo tem que estar muito bem alinhado, tanto na tua equipe quanto na tua empresa como um todo, porque mudar para Docker não é algo simples, não é algo que é feito com eu vou trocar de roupa. Não, tu vai mudar completamente o paradigma de trabalho da tua empresa, e isso vai afetar talvez todas as áreas, seja a infraestrutura, que vai ter que estudar uma nova tecnologia, quanto o desenvolvimento, que vai ter que estudar uma forma de deploy automatizado ou diferente, quanto inclusive o comercial, financeiro, o que for, pessoas que vão utilizar essa tecnologia, essa arquitetura que tu está montando. Então todos têm que estar alinhados com esse novo conceito, com essa nova com esse novo paradigma que surgiu. E isso não quer dizer que eles têm que entender no bit como funciona o Docker. Eles precisam entender quais são os benefícios, quais são os malefícios, o que ele atende e o que ele não atende. Isso é muito importante. Então as coisas começaram a melhorar, né? Eu respondi essas perguntas, beleza, já está 50% melhor
do que estava antes no slide anterior, né? Mas ainda assim a gente tem algumas dicas para dar para ti. E claro, se tu já viu, perfeito. Se você já foi atrás, já seguiu, já respondeu essas perguntas, provavelmente tu já passou pela maioria dessas dicas. Se passou, perfeito. Se não passou, tá aqui uma oportunidade de você entender como pode melhorar ainda mais o teu ambiente e como pode fazer essa transição de uma forma um pouco mais suave. Um conceito muito importante no Docker é a descartabilidade. Então, eu não me preocupo se um container morrer, eu não me preocupo se meu host morrer, porque tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar de alguma forma mágica, transparente, tanto para mim quanto para o meu usuário final. E isso às vezes pode parecer um pouco estranho, né? Porque as pessoas estão, principalmente o pessoal de Ops, estão muito acostumadas a ter um sistema engessado, seja de monitoramento, de deploy, o que for. Então eu criei aqui a minha stack, essa minha stack vai ficar aqui, ela não pode cair, ela não pode sofrer com nada, né? Acredito que você sabe o que eu estou falando. E com Docker esse conceito, essa ideia, ela morre. Porque a única coisa que eu tenho que me preocupar é se o meu serviço vai estar no ar. Então eu tenho que monitorar, eu tenho que manter um serviço, não mais um host nem um container. Por quê? Porque o meu sistema, a minha arquitetura, ela deve ser resiliente, toda ela. Então existem algumas ferramentas que já fazem isso para vocês na caixa, né, de forma fácil e transparente. Por exemplo, Swarm, Kubernetes, Mesos. Então esses são sistemas de orquestração de containers que fazem essa resiliência de container muito bem. E muito bem, obrigado, né? E são ferramentas já consolidadas, são ferramentas que já estão sendo usadas em produção. O Kubernetes há muito tempo, Swarm não tanto, mas é uma ferramenta bastante consolidada, bastante útil e eficiente. Então eu não preciso me preocupar eu não preciso me preocupar com um container específico, eu preciso me preocupar com o meu serviço. O meu serviço respondeu? Perfeito, é isso que eu precisava, independente de onde ele está rodando, em que host, em que lugar, onde for. Para isso eu preciso pensar em cluster, em disponibilidade de serviços. Então continua tendo uma preocupação, mas essa preocupação mudou de foco, não está mais em algo isolado, estático, como um host, por exemplo. Agora minha preocupação está em manter o meu serviço no ar. E eu tenho que pensar para isso acontecer. Outra coisa, isso daí envolve muito como a sua aplicação foi criada, foi desenvolvida. E é uma pergunta que é feita com uma certa frequência. Tá, eu tenho lá a minha aplicação, minha API, o meu site, o que for, rodando. E eu consumo um banco de dados. Normalmente, né, aplicações consomem um banco de dados para persistir alguma informação. O que acontece se o meu banco cair? Meu banco roda em container também. O que acontece se o meu banco cair? Eu vou retornar 503 para o cara, eu vou dar mensagem de erro dizendo, eu não aguentei a carga, ou não tenho recurso para poder te atender. Não é legal, né? Nunca é legal dar um erro na cara do usuário. Então a aplicação ela tem que ser pensada, ela tem que ser desenvolvida, tem que ser arquitetada para que quando houver uma falha, eu tento de novo. Eu consulto meu banco, eu tento consultar a minha database de novo, eu tento consultar um outro banco. Não estou preso a um único back-end ou a uma única tentativa. Então eu preciso tentar mais vezes até dar erro para o meu usuário. Isso porque se meu back-end cair, se meu banco cair e ele está em container, ele vai ser startado. Por quê? Porque me preocupei em ter um cluster, em ter um serviço de orquestração de container que vai garantir isso para mim. Então se meu banco cair, o meu Swarm, o meu Kubernetes vai startar outro banco exatamente igual, mapeando o mesmo volume, e
e isso tudo em segundos. Então, se eu tentar agora e estiver fora, eu tento daqui um segundo. Vai aumentar a latência de carregamento do meu site, da minha API? Vai, com certeza absoluta. Mas isso não é melhor que dar um 503 às vezes? Então, isso que tem que ser pensado. A tua aplicação tem que ser arquitetada para que consiga trabalhar neste novo formato, né? E aí está um exemplo disso. Então, reconecte seu app. Não tente de novo. Não dê erro. Não falhe. Uma outra coisa muito importante também é a persistência de dados, né? Então, como eu falei, meu banco roda em container orquestrado, e só que ele tem que ser persistido em algum momento, né? Então, existem algumas opções de como fazer essa persistência. Então, existe lá o Docker Volume, um diretório mapeado no host, um NFS, o que for. Soluções é o que não faltam. Dentro do Kubernetes tem os claims. Então, tu consegue criar um ambiente de volume distribuído dentro de um cluster de Kubernetes, por exemplo, e servir isso para todos os containers ou para um grupo de containers. Então, como é que tu vai fazer isso? Utilizando o Ceph, utilizando o Gluster. Então, existem tecnologias para poder te atender neste quesito. Não deixe de utilizá-las, principalmente se tu está em cluster. Então, você precisa pensar nisso e você precisa disso para a sua sobrevivência, inclusive. E eu não podia deixar de falar também sobre a Infinity, que foi adquirida pela Docker. Então, muito provavelmente no futuro, esse conceito é o storage que a gente tanto precisa no Docker, o armazenamento que é tão solicitado no Docker, talvez isso já esteja dentro da caixa do Docker daqui a pouco. Então provavelmente vai existir lá um comando Docker Storage e tu vai criar um ambiente de arquivo distribuído utilizando a própria engine do Docker. Então fiquem atentos, isso é uma novidade talvez que saia em breve. Tenha log, mas não logue tudo. Log é importante tanto para debug da aplicação quanto para investigar alguma falha de performance ou segurança também. Mas precisa de alguns cuidados, tá? Uma aplicação utilizando o Docker, utilizando essa tecnologia de containerização, ela não pode salvar log em arquivo. Ou ela manda para stdout ou stdr. Por que disso? Porque se eu começar a escrever na minha camada inicial do container, podem acontecer duas coisas. A primeira é eu ter um arquivo gigantesco e o meu container ficar gigantesco e inadministrável. Eu não consigo administrar aquele container, não consigo garantir o HA dele, porque vai ter muita informação lá dentro e os outros containers vão ter que ter essa quantidade também de informação. Esse mesmo arquivo vai ter que estar nos outros hosts, nos outros containers, e isso não é uma boa prática, isso não é escalável. Então a minha aplicação ela tem que mandar as minhas mensagens de erro para a console. E através dessa mensagem de erro na console, eu estendo esse log para um serviço de log de fora, um driver, por exemplo, de log, ou eu consulto em tempo de depuração mesmo no Docker Logs e o ID do container para ver o que está retornando a minha aplicação. Então eu não posso, não é recomendado, não é bom que você utilize o Docker, utilize logs de aplicação em arquivos dentro do Docker. Isso tudo tem que ser mandado para a console. Só que, claro, tu tem que ter muito cuidado nisso. Por que disso? Porque a tua aplicação ela vai mandando para o stdout. Se você tiver um consumo muito grande, principalmente do comando Docker Logs, isso vai acabar acarretando uma perda de performance incrível na tua aplicação. Então, o ideal mesmo é que você mande esse log para fora, a tua engine do Docker já trate de fazer isso, e a tua aplicação apenas mande para o stdout e esse log vai ser enviado via driver de log para uma aplicação de terceiros. Esse é o melhor dos mundos, esse é o ideal. Uma coisa muito, muito falada também, e é uma grande dúvida de todo mundo alguma vez na vida já se perguntou isso, sabe? Como é que eu vou fazer a minha senha de banco de dados? Minha senha de API, a minha chave do GitHub, alguma coisa do tipo.
Então, essa é uma pergunta bastante frequente e existem pelo menos 3 respostas para isso, né? Se você estiver utilizando o Kubernetes, tu pode criar uma secret e associar essa secret a um serviço. Então, todos os containers daquele serviço terão acesso a essa secret. Isso em tempo de execução, isso enquanto o serviço está rodando. Então, não é algo que vai ser que está no container, dentro da imagem, é algo que vai ser passado para ele como uma variável. Outras 2 soluções, muito importante, as secrets no Docker 1.13, como a gente já mencionou em um post do blog, existirá esse container também de secrets no Docker, utilizando Swarm. Então você poderá passar, da mesma forma que no Kubernetes, uma senha para dentro de um serviço. Outras 2 formas via variável de ambiente. Então eu consigo criar via Docker Run ou Docker Service, eu consigo passar uma variável para dentro do meu container. E essa variável pode ser a senha do meu banco, a API, do meu GitHub, o que for. Outra forma é um arquivo mapeado. Então quando eu startar o container, eu mapeio um arquivo onde vai estar todas as minhas senhas, por exemplo. Essa não é uma das melhores práticas, mas é uma forma útil, uma forma eficiente de se informar a senha ou chaves, segredos entre o ambiente, né? Mas, por favor, nunca coloquem essas informações na imagem. Nunca, jamais. Por um único motivo. Uma imagem ela tem que ser replicável. Então eu posso startar um container aqui, como posso startar um container na China, por exemplo. Mas o banco que eu uso aqui é diferente do banco que eu uso na China. A senha, o host, por exemplo, é diferente. E agora o que eu faço? Eu vou ter que criar uma imagem para mim usar aqui e uma imagem para mim usar na China? É irracional, né? Não é escalável, eu não consigo escalar isso, eu não consigo migrar isso de forma fácil. Então, não coloque a senha numa imagem. Nunca, jamais. Então, utilize alguma das outras 3 formas que a gente apresentou aqui. Esse é um conceito bem interessante dentro do Docker. Ou dentro da tecnologia de containers como um todo. O meu serviço roda e eu não preciso me preocupar aonde nem com quem. Ele simplesmente roda, ele funciona. Como vocês acham que o Google administra ou trabalha com containers dentro do ambiente deles? Eles trabalham sem se preocupar se um container está rodando ou onde ele está rodando. Ele se preocupa se o serviço que ele provê está no ar. Então é dessa mesma forma que você deve pensar. Eu não preciso me preocupar aonde ele está rodando ou em que lugar, em que host, em afins. Ele está rodando e isso é o que importa para mim. Só tem que tomar alguns cuidados, né? Eu não posso criar um cluster com um host só. Isso não é nem cluster isso, mas com 2 hosts então. Eu não posso ter isso. Isso é um ambiente que não é escalável, não é disponível, porque se um host cair, o outro com certeza não vai conseguir atender as requisições, os containers dele, mais o do outro host. Então eu tenho que pensar numa forma de que o meu serviço seja distribuído entre todos os nós, ou pelo menos em parte deles. Mas Cristiano, eu tenho um sistema de monitoramento que roda em container e ele precisa monitorar todos os hosts. Ok, neste caso, tudo bem. Então você tem o seu sistema de monitoramento que roda em container e um container em cada host. Neste caso, é aceitável que você atribui um container a um host. Você pode fazer isso, então. Neste caso, é aceitável que você faça isso. Mas nunca atrele um container sempre a um host. Deixe ele ser criado. Você vai criar isso no seu serviço Docker, no seu serviço Swarm ou Kubernetes e não atribua um host para isso. Mas claro, se você precisa, no Kubernetes você pode utilizar o daemon sets e no Swarm uma constraint. Então eu associo o container que eu estou criando ou o serviço que eu estou criando, eu associo a um host específico ou a um pool de hosts específicos. Claro que isso não é a melhor prática, isso não é recomendado, mas é possível em situações específicas você pode utilizar.
Outra coisa, e essa é uma dica bem interessante, principalmente para quem está começando, para quem está iniciando ou para quem está pensando ainda em utilizar Docker. Não é porque neste momento eu não preciso ter alta disponibilidade da minha aplicação que eu não vou ter um dia. Então, desde a primeira linha de código, tanto a minha aplicação quanto o meu ambiente, ele tem que ser pensado, tem que ser projetado para ser altamente disponível. Simples, fato. Tá? Isso pode parecer meio idiota, meio encher linguiça, né? Mas isso é fato. Acontece de aplicações, sistemas, arquiteturas serem desenvolvidas para rodar standalone. Isso acontece hoje em dia. Então, e isso não pode acontecer. Então, a minha aplicação, o meu ambiente tem que ser projetado para ser altamente disponível, né? Não use aquela desculpa, né? Eu não pensei nisso. Quando eu comecei o projeto, eu não pensei nisso. Tu tem que começar a pensar nisso. Independente da complexidade do teu projeto ou da quantidade de pessoas, de serviços que você quer alcançar com ele. Então, tu tem que pensar que a tua aplicação vai crescer. Por quê? Porque tu vai querer ganhar mais, é fato. A importância dela, consequentemente, vai aumentar. Então, ela vai se tornar algo essencial para o seu negócio. Então, tem que ser pensado com carinho e não pode ser negligenciado. Uma coisa bem legal o meu container rodou, tá running lá, eu dou um docker ps, meu container tá running, mas será que realmente ele tá no ar? Como é que tu garante que tá no ar? O meu monitoramento tá pegando só o status do container rodando. Meu container tá rodando, certo? Ele tá funcionando, ele tá no ar. E eu já posso mandar as requisições para lá? Depende. Né? Isso depende muito de cada aplicação. Se a tua aplicação precisa inicializar utilizando um cache ou um banco externo ou carregando milhões de arquivos, eu não sei. Se a tua aplicação por algum motivo precisa de algum tempo para subir, ela não pode receber requisições a partir do primeiro momento que ela está up and running, porque ela só está rodando, ela não está funcionando ainda. São dois conceitos diferentes, né? A minha aplicação rodando é diferente da minha aplicação funcionando. Então isso tem que ser pensado, isso tem que ser arquitetado também. Eu tenho que disponibilizar externamente uma forma de saber que aquela minha aplicação tá rodando, ela está funcionando realmente. Então isso eu preciso saber. E como eu posso fazer isso? Utilizando o Swarm, existe o Health Check, assim como no Kubernetes. Então, eu crio um serviço e associo um Health Check para aquele serviço. Isso quer dizer que eu startei um serviço, ele vai criar os containers para aquele serviço, mas ele só vai começar a mandar requisição para aquele container a partir do momento que o Health Check dele dê OK. Isso é ótimo, porque digamos que eu tenho 2 ou 3 containers, por exemplo, um serviço com 2 ou 3 containers. Eu startei um quarto container, por exemplo. As requisições, em teoria, começariam a cair nesse container, no mesmo instante em que ele recebesse o OK de criado e rodando. Mas isso não quer dizer que ele está no ar e funcionando. Então, com o Health Check eu consigo fazer o monitoramento desse meu container para ver se ele está retornando status 200, por exemplo, para mim começar a direcionar tráfego para lá. E isso tudo é feito dentro da caixa, dentro do Kubernetes, isso é feito naturalmente, dentro do Swarm também. Basta eu associar um Kubernetes, basta eu associar um Health Check para aquele serviço. E isso vai ser feito automaticamente. E existem outras dicas? Com total certeza. Existem mais uma dezena de dicas, talvez, que vocês precisam seguir. E claro que são dicas mais técnicas de como fazer... como trabalhar com volume, como trabalhar com logs mesmo, com driver de logs. Então existem outras dicas e no nosso blog vocês terão acesso a essas dicas, algumas delas. E claro, a documentação do Docker também está aí para ajudar e com certeza é muito útil para quando você está pensando em desenvolver um serviço, uma aplicação baseada em serviço.
Então não deixe de visitar esses 2 sites, claro que fazendo merchan do nosso, né? Mas são links fundamentais e talvez vão te ajudar, talvez não, tenho certeza que vai ajudar vocês a esclarecer um pouco mais de como trabalhar com serviços dentro de Docker, né? E a apresentação era essa, pessoal. A gente queria trazer para vocês então algumas dicas, algumas colocações de quem já trabalha com Docker há algum tempo, de quem já está brincando com esse tipo de tecnologia há algum tempo e já com certeza já passou por todas aquelas dicas ali no mínimo. Então, esse é um apanhado geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão os nossos contatos, então não deixem de nos avisarem caso tenham alguma dúvida, alguma requisição. Eu queria ver um post tal no blog. Manda para nós que a gente pensa em como fazer, ou talvez você mesmo possa nos ajudar escrevendo esse post. Aí estão então nossas redes sociais e nossas formas de contato. Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até mais.